Fundo imobiliário ou leilão de imóveis? Se você está chegando nesse mercado agora, eu tenho certeza que você já se deparou com essa pergunta. Ou talvez se você tem um valor considerável em fundos imobiliários e você falou, e se eu fizer outra coisa com esse dinheiro? E se eu levar esse recurso aqui para outro lugar? Será que ele vai render mais? Esse vídeo é apenas uma comparação, lembrando que não é uma recomendação de investimentos, até porque eu não sou um especialista em investimentos ainda, mas sou um corretor de imóveis e trabalho com leilão de imóveis. Então, por isso, eu vou falar para vocês sobre o que eu sei e vou estabelecer um parâmetro de comparação com os rendimentos de um fundo imobiliário. É só para a gente ter esse panorama. E aí depois, caso você fale com o seu consultor, faça suas contas, sua matemática, você pode, por meios próprios, pelo seu raciocínio, chegar a uma conclusão se para você faz sentido ou não. E esse é o ponto de partida principal, tá? Quando se fala em investimentos, quando se fala até mesmo em leilão de imóveis, eu costumo dizer que não tem a estratégia perfeita, não existe o investimento perfeito. Até o nome da minha empresa, que é a Remate Perfeita, pensando que o investimento perfeito é perfeito para você. A aquisição perfeita é perfeita para você no seu momento de vida, com as suas necessidades, com os seus objetivos, as suas ambições, o que você quer, o que você não quer. Quero morar aqui, quero morar lá, quero mudar, quero constituir família, quero ser solteiro. Então essas são informações particulares, questões mais subjetivas, né? Vai partir do seu ponto de vista e que deve e muito ser levado em consideração quando você fala de investir, de aplicar o seu recurso. Então em leilão não seria diferente, né? E eu fiz uma comparação. Se você é especialista no assunto, esse vídeo não é para você, tá? O nosso foco aqui é falar com o pessoal mais iniciante que está chegando agora e gostaria de entender, de ter parâmetros de comparação sobre o mercado. Eu planejo trazer um vídeo aqui mais completo, mostrando planilha, mostrando análise de caso e colocando ali em perspectiva, mas esse não é o objetivo. Esse é, assim, a gente tem um parâmetro de comparativo, né? Eu construí um cenário ali pensando em 300 mil reais. Então, 300 mil reais, o que é possível você fazer com ele no mercado de leilão de imóveis? Em leilão de imóveis, 300 mil reais, você pode comprar um ou até dois imóveis, dependendo da região que você quiser. E tô falando à vista, não tô falando de fazer uma alavancagem, não tô falando de usar parte desse recurso para entrar num financiamento, que hoje, com as atualizações, você pode conseguir até mais de um financiamento. Você precisa entender essas questões. Em leilão, 300 mil, você pode comprar até dois imóveis. Mas vamos pensar que você vai comprar um imóvel. E vamos pensar que você vai comprar um imóvel de 220 mil reais e você vai deixar o restante para gastar com despesa, para qualquer eventualidade, e ainda vai ter uma reservinha de caixa. Então, nesse cenário, você vai adquirir um imóvel, em média, com o dobro desse valor em avaliação de mercado. Ou seja, você está comprando um imóvel ali de 220 mil ou de 200 mil reais, espera-se que ele valha no mercado algo em torno de 400, 410, 420 até mais. E a nossa taxa de retorno média no leilão, sempre quando a gente vai participar, a gente está pensando em dois valores. O valor inicial, que é a abertura ali no dia do leilão, e o máximo que você pode pagar caso você tenha uma competição naquele leilão. É sabido de todas as pessoas que você pode ter uma competição, alguém disputando com você para levar aquele imóvel, e ela pode estar disposta a pagar mais que você ou menos que você. Então a gente sempre entra com esses dois valores, né, na operação. E lembrando que nessa perspectiva você tem duas taxas ali de retorno sobre investimento. No seu lance mínimo você vai ter um percentual de retorno sobre investimento, e no seu lance máximo também você vai ter um outro percentual de retorno sobre investimento. Lembrando que você tem todas as despesas bem detalhadas ali, como a comissão do leiloeiro, o registro em cartório, qualquer eventual outra despesa com reforma, o seu ITBI, despesas cartorárias, todos os detalhes ali você tem discriminado. Até mesmo despesas de IPTU, se for um apartamento ou condomínio, num prazo médio ali de 6 a 8 meses, que você vai ter que manter esse imóvel até que você venda ele. Quiser ser muito conservador, vamos colocar 12 meses, vamos colocar 14 meses. Mas de 6 a 8 é uma prática muito realizável ali dentro do mercado imobiliário, tá? Principalmente porque parte desse cálculo, parte dessa construção é você validar muito bem o valor de liquidez desse imóvel, né? E nesse período de 6 a 8 meses, sendo muito otimista, o que a gente busca na prática é um prazo de 3 a 4 meses a partir do anúncio do imóvel ali nas plataformas de classificados ali de imóveis, é que você consiga vender esse imóvel. Parte do trabalho é validar esse valor que você consiga vender com agilidade, né? E não simplesmente trabalhar com um comparativo de plataforma. A gente não confia muito nessa informação, e o valor referencial do leilão como avaliação do imóvel é somente base de cálculo, tá? A gente não acredita e a gente não confia muito
nesse valor de referencial ali do leilão. Dito isso, o que a gente está esperando lá como retorno sobre o investimento? Um cenário muito otimista, que nós vamos comprar esse imóvel pelo lance mínimo e não teremos competição, mas vamos pensar nesse cenário otimista. Ele pode acontecer, tá? Ele pode acontecer, mas é um pouquinho mais difícil hoje, principalmente com o aumento da competição. Nesse cenário, a gente está olhando para uma taxa de retorno média, algo em torno de 60%, 40%, 45%. Mas, como eu disse, é difícil a gente conseguir ser o lance único ali e arrematar esse imóvel pelo lance inicial. Pode acontecer, não é impossível, mas é difícil. Outro cenário, no lance máximo. Então aqui a gente tem um custo de oportunidade aplicado para determinar o máximo que a gente pode chegar no leilão. Vamos entender, vamos buscar ali uma rentabilidade média de, no mínimo, 30%. 25%, 28%, 30%, 35%. Para fazer sentido, né? O que é um baita de um retorno, já tirando todas as suas despesas que você vai ter na operação, num período médio ali, considerando toda a operação de 10 a 12 meses. Em um cenário ótimo, ideal, de 6 a 8 meses. É uma rentabilidade muito interessante. Mas, lembrando que você teve operação, você teve trabalho, você teve tempo aplicado, você teve recurso. É diferente, né? Totalmente diferente de você comparar, por exemplo, com um fundo de investimento que você apertou um botão. Acho que esse é um indicador chave para você. Thierry, não quero lidar com questão de leilão, de ter que ficar olhando imóvel, blá, 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 não tenho tempo, não tenho paciência para isso. Cara, não é para você. Procure outra coisa. Agora, cara, eu gosto disso, né? Eu gosto de estar acompanhando, eu gosto de estar fazendo ali os procedimentos, eu gosto da rentabilidade, eu acho esse retorno ali de 35%, 40% muito bacana, né? Que eu acho que o ponto de investir em imóvel é muito essa questão da liquidez, né? Você imobiliza o seu capital. Você está alocando o seu capital, você aumenta a sua chance de retorno, mas você está imobilizando o seu capital em um imóvel. O ponto é muito importante. Ao comprar um fundo de investimento, ao comprar um fundo imobiliário, você está aderindo às regras. E é muito interessante consultar as regras de como você pode resgatar esse dinheiro, por exemplo. É uma liquidez imediata? Sei lá, dê mais alguma coisa? Quanto tempo você demora para poder transformar aquele título, né? Aquela aplicação, aquela cota que você tem no fundo em dinheiro? E informações interessantes para você pensar. Você geralmente tem fundo de papel, tem fundo de tijolo, entre outras coisas. Se a estratégia única é imóvel, se a estratégia única é galpão logístico, né? Dá uma olhadinha sobre isso, caso você queira investir no mercado de fundos imobiliários, que é muito relevante, né? Por exemplo, você tem movimentos de mercado, como a própria questão do home office. Então, ali a gente teve período pandemia, todo mundo indo trabalhar home office, lajes corporativa virou nada. Então, fundo que estava totalmente ali exposto a lajes corporativas, a aluguel de grandes empresas, de grandes escritórios, o pessoal sofreu e sofreu bastante. Agora a gente está vendo o movimento inverso, porque as empresas estão retornando para o escritório e deixando o modelo home office. Então a laje corporativa volta a ter ali a sua avaliação. E no fundo de investimento você tem a lógica do valor da cota e você tem a lógica da distribuição do lucro, né? Da distribuição ali da participação nesse dividendo, né? Esse eu estava buscando a palavra correta aqui. Você tem a distribuição ali do dividendo mensal. Então, quando você vai olhar para um fundo, você sempre deve olhar o histórico dessa distribuição e como foi o percentual que ele distribuiu. Eu peguei um fundo de investimento para fazer essa comparação. Eu usei os dados do mês de agosto, porque faz um tempinho que eu planejei esse vídeo, mas na hora da edição acabei excluindo errado e estamos retornando aqui para gravar esse vídeo, né? Coisas que acontecem ali na vida real. Então, falando sobre o fundo de investimento, eu fiz essa comparação com o fundo Kinea Rendimentos Imobiliários, fundo de investimento imobiliário, que é KNCR 11. KNCR 11. Então, eu fiz essa comparação ali com os dados do mês de agosto e foi muito interessante porque você pegar a variação dele com os dados do mês de agosto, ele estava 0,15% abaixo no seu valor de cota. Nesse momento a cota dele estava R$ 105,15, tá? Então, se você tivesse investido ali, por exemplo, R$300 mil há um ano atrás, no agosto do ano passado, e você olhasse ali para a avaliação das suas cotas em agosto desse ano, você veria R$ 299,550. Então você teria percebido esse prejuízo de R$ 450 na avaliação das suas cotas. Mas quem investe em fundo imobiliário, o objetivo não é ganhar muito extremamente na questão da avaliação, não é fazer um trade, né, de oportunidade. Eu comprei na alta e vendi na baixa. Pode acontecer, tá? Mas o objetivo, o foco não é muito esse, tá?
ou pelo menos não deveria ser. Agora, qual que é o grande benefício? É essa questão que eu falei para você da distribuição dos dividendos. Então, esse mesmo fundo, tá? Ele teve ali, por exemplo, no momento ali da nossa análise, que foi o mês, a gente já trouxe ali o mês 9, né? Ele trouxe a informação aqui do mês 9, que no mês 9 a distribuição por cota foi de 1,35, tá? R$ 1 mesmo. Então, se você tinha uma cota de R$ 105,15, ele ia te pagar, ele ia te distribuir o dividendo ali nesse mês de 1,35, tá? Então, você teria ali, em média, tá? Algo em torno de R$ 3.800 por mês. E ao final de um ano, mantendo essa margem, né? Mantendo esse valor, e ele oscila também, tá? Ele pode ser um pouquinho para cima, ele pode ser um pouquinho para baixo. Quando você compara, ele sempre tem essa métrica ali de 3, 6 meses, quanto que foi distribuído ali nos períodos, tá? Então, por exemplo, nesse cenário aqui estático, tá? Não é 100% correto comparar assim, mas estamos simplificando aqui a comparação pelo bem do nosso entendimento, tá? Para não ficar muito complexo para você. Você teria algo em torno de R$ 46 mil ao longo de um ano, com os seus 300 mil, né? Aplicado ali, que você teria algo em torno de 2.853 cotas, tá? E aí você receberia R$ 1,35, que daria algo em torno ali de R$ 3.850, tá? Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Então, você teria esse rendimento ao mês. Então, algo que, por exemplo, no leilão, precisamos ser bem sinceros, você imobilizou o seu dinheiro, você não vai ter um rendimento mensal, a não ser que você alugue esse imóvel, tá? Depois que você teve a posse. Essa é uma lógica muito interessante. Você não vai pensar em rendimento mensal de imediato. Aqui você tem um valor alocado, você tem um capital, você tem um montante ali, e todo mês você recebe um dividendo. Caso você queira movimentar esse recurso depois, você vai vender ele no valor da avaliação, no valor da cota. Agora, por exemplo, quando você pega o mesmo fundo, né, o Kinea, e você coloca ele numa perspectiva de 5 anos, ele teve uma valorização de 19,12%. Tá? Então você tinha um valor de cota lá próximo dos R$ 89, R$ 90. Então, se alguém se alguém comprou esse fundo imobiliário há 5 anos atrás, ele pagou R$ 90 e já está valendo R$ 105,15. E ele ganhou todos esses dividendos ao longo do tempo. E caso ele queira vender hoje, ele ainda vai efetuar um lucro, né? Ele vai ter um ganho de capital ali interessante pelo valor de avaliação, quase que um trade ali, né? Trade é mais usado para ação, mas facilita o nosso entendimento, né? Essa questão ali de você comprar na baixa e vender na alta e ter esse lucro ali de avaliação. Então, basicamente, se você tiver esse mesmo recurso, por exemplo, em leilão de imóveis, você vai ter uma rentabilidade ali, pensando algo em torno de 30%, você teria R$ 90 mil, tá? No final ali do seu período, colocando em perspectiva, simplificando também a operação, no período de 12 meses, tá? Você investiu algo em torno de 300 mil, você pode investir menos, você pode comprar um imóvel de 200, 220, mas simplificando e colocando que você está comprando esse imóvel ali no cenário mais caro da sua disputa, você teria algo em torno de 30% da sua rentabilidade. Então, no caso, no cenário aqui de 300 mil, você teria R$ 90 mil ao longo do período de 12 meses. Então, a gente pode colocar em perspectiva que é quase a metade, né? Em um cenário, você tem ali R$ 46 mil, né? Considerando que você teve o rendimento ali mensal, né? O dividendo mensal ali da distribuição das suas cotas, versus 30% do valor ali do seu investimento que você recebeu na venda do seu imóvel, que pode ser até mais, né? Não é tão cartesiano, né? Eu não acho nem justo você fazer essa comparação, mas é a pergunta, né? A forma como a pergunta chega para nós todos os dias. Então, é importante a gente sentar e falar sobre isso, né? E explicar também esses detalhes, né? Que de um lado você tem o recurso imobilizado, você está colocando ele no imóvel, um ativo extremamente seguro, né? É o ativo último da garantia do mercado imobiliário, então você pode fazer um empréstimo com esse imóvel em garantia, você pode se alavancar, você pode ganhar por meio do aluguel, caso esse seja o seu perfil. Agora, se não quero toda essa dor de cabeça, não quero lidar com o imóvel agora, então você pode considerar outros ativos, né? Mas, como diretor e sócio na Remate Perfeito, vendo essa operação acontecer todos os dias, vendo pessoas comprarem imóveis incríveis por um preço muito bacana, eu diria que caso você tenha talvez a palavra certa é uma visão para ganhos um pouco mais interessante, um pouco mais agressivo,
ou você está num momento da sua vida que você percebeu que você precisa de fato pensar em como criar o seu patrimônio e fazer algo que é extremamente seguro, né? Porque leilão de imóveis, assim, o risco é você entrar num problema jurídico que você não percebeu, que você não viu. Esse, de fato, é o risco em leilão. Mas quando você tem um acompanhamento, quando você tem um time especializado ali te ajudando do seu lado, esse risco ele cai por terra, porque você vai ter uma diligência jurídica, vai ter um braço jurídico, uma equipe especializada te ajudando e validando todos os pontos para você. Então, essa é a informação que eu gostaria de trazer e concluir esse vídeo trazendo para vocês, tá? Então, tem até um cenário hiper otimista, né? Às vezes a gente encontra, por exemplo, algumas oportunidades por meio da venda direta, que eu não estou me referindo venda direta puramente à Caixa Econômica Federal. Quem também acompanha o mercado sabe a questão do ativo estressado, né? Ou como que funciona essa parte do ativo estressado, que é um imóvel atrelado à dívida. Esse imóvel, ele pode ser uma dívida judicial, ele pode ser uma dívida de um financiamento, ele pode ter uma natureza diversa, mas o que a gente está fazendo? A gente está negociando direto com o credor. A gente está negociando direto com o banco, muitas vezes. E aí você faz uma proposta direta. E nesses casos, você tem a negociação, vamos dizer assim, muito mais vantajosa do que o leilão tradicional. E aqui eu não estou falando nada extremamente novo, tá? Eu estou falando que no leilão tradicional que a gente vê ali nos bancos, que a gente vê no site do leiloeiro, você tem o primeiro e o segundo leilão que é obrigatório e você pode ter o mesmo imóvel voltando a leilão caso ele não seja adquirido, tá? E em muitos casos, os imóveis não são adquiridos a primeira vez e ele vai a leilão para você entender por que disso. E geralmente você tem muito mais imóveis do que arrematantes habilitados e capacitados para poder adquirir esse imóvel, tá? E também a proporção de região versus procura, intenção de compra, né, também acontece muito, né? Esse casamento ali acontece por meio do mercado. Então, por essas e outras, você tem imóveis que vão e voltam ali para o leilão. Então, quando você compra esse imóvel de venda direta, muitas vezes, que aí você já não tem a comissão do leiloeiro, você tem uma margem muito interessante. E no cenário, por exemplo, ideal, né, dos 60%, como a gente começou falando sobre o retorno, em 300 mil você teria um retorno de 180 mil reais puro, líquido, livre de todas as despesas ali naquela operação, né? Caso você compre um imóvel com muita especificidade, né? Então, nesse caso de 300 mil, 60%, 180 mil reais de lucro purinho, limpo, para você concluir a sua operação, tá? Lembrando que hoje foi uma análise simplista, tá? Foi uma análise simplificada para você ter uma visão geral e alguns números ali na sua cabeça. E em breve traremos uma análise mais completa aqui. Vamos abrir a planilha, vamos colocar em perspectiva, vamos fazer conta com margens reais mais aproximadas do mercado. Hoje foi de fato uma visão geral, assim, só para você ter uma visão, uma ideia em que direção esses ativos eles estão caminhando. Basicamente, é isso por hoje. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu gostei e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que está falando com você sobre como entrar no mercado de leilão, sobre como ganhar mais, como que vocês vão multiplicar o patrimônio, como que vocês vão, de fato, gerar essa alavancagem aí. Conte com a gente para dar esse primeiro passo. Eu sou o Thierry, diretor e sócio aqui na Arremate Perfeito. Todas as informações, nossos links, o WhatsApp tá aqui na descrição desse vídeo. Você pode mandar uma mensagem pra gente e conversar de forma direta ali no WhatsApp. Eu tenho certeza que a gente se vê no próximo vídeo.